Olá pessoal, Janaína Chiaradia da Inloco, transmitindo informações, compartilhando experiências. Dr. Inloco, episódio número 24, e nós estamos aqui na parte 3 com a Juliana Conte, a nossa Ju, e o autoconhecimento. Se você ainda não viu a parte número 1 ou a parte número 2, corre porque já está à tua disposição cheia de informações. Mas agora, Ju, nós vamos um pouquinho diferente. Pega esse autoconhecimento que nós retratamos na parte 1, na parte 2 e junta com aquilo que você tem assim da sua experiência dentro, né, do mundo corporativo, das empresas. Você mencionou a questão do momento em que você esteve nessa liderança, no contato com equipes, informação, resultado. Como que você vê isso hoje dentro das empresas? Então, eu vejo o líder como uma peça fundamental nas equipes, né? A gente tem, com base na PNL, por exemplo, que o ambiente é a base da nossa pirâmide do desenvolvimento humano. Então, isso quer dizer o quê? Que o ambiente influencia todo o comportamento daquelas pessoas que ali estão. E se muitas vezes eu preciso fazer uma mudança nesse ambiente, porque talvez esse ambiente não está legal, está pesado, enfim, eu preciso iniciar pela peça mais fundamental desse ambiente, que é o líder, que é a pessoa que mais influencia dentro desse ambiente. E o que a gente vê hoje, infelizmente, são líderes que estão extremamente sobrecarregados, esgotados. Como é que esses líderes estão para cuidar dessas pessoas? Então, eu acredito muito fortemente nesse movimento de saúde mental e bem-estar dentro das empresas, a começar pelas lideranças. As lideranças precisam estar bem para poder cuidar das suas equipes. E liderança é um desafio, né? Como eu falei, passei 10 anos aí à frente de equipes onde tinham homens, mulheres, idades diferentes, gerações diferentes, então você tem muitas demandas dentro da sua própria equipe. Além das demandas que vêm da sua equipe, você tem demandas que vêm dos seus superiores, das gerências, das diretorias, e você tem demandas que vêm dos teus pares, né, dos teus clientes internos, dos teus parceiros de outros departamentos. Então o líder, ele é aquele cara assim que ele é um polvo, né? Eu vejo assim, porque ele tem braços em tudo que é lado. Então o líder ele precisa estar bem para poder cuidar das suas equipes. E não é o que a gente enxerga hoje, infelizmente, né? A gente tem aí índices altíssimos de lideranças trazendo essa questão da sobrecarga emocional, esgotamento, cansaço, não tem tempo para seus colaboradores, né? Então, eu gosto muito de ir para a empresa com esse olhar, como está essa liderança, né? Vamos cuidar deles primeiro, vamos prepará-los para que eles também sejam aquela pessoa que só de olhar já vai sentir que algo não está bem. Exato. E aí, então, é esse líder que vai unir esses dois mundos, vai unir o mundo de resultado, de entrega, de procedimentos, com o mundo das emoções, do autoconhecimento, do coração, né? Cérebro e coração. Porque a gente não tem como tratar isso separado. Tá dando ruim nas empresas olhar só para meta e resultado. As pessoas estão adoecendo. E é isso, né? A gente aprende, o ser humano aprende pelo amor ou pela dor. E infelizmente a gente teve que adoecer muito, ou seja, ter muitas pessoas doentes no ambiente de trabalho para que a gente olhe para isso, né? Então a gente tem a própria NR1, Sim. a revisão da NR1, trazendo essa questão de você mapear os teus riscos psicossociais dentro dos teus ambientes, para que o seu ambiente não seja um algo a mais que vai contribuir para o adoecimento desse colaborador, né? Então, porque imagina assim, Jana, pensa numa pirâmide de 3 partes. Na base dessa pirâmide, a gente tem o que a gente chama de bem-estar. Bem-estar, segundo a Organização Mundial da Saúde,
A saúde mental é um estado de bem-estar, aonde você consegue trabalhar, aonde você consegue lidar com o estresse normal da vida, ou seja, a vida tem estresse, não é sem problemas, então é o estresse normal da vida, você consegue fazer suas entregas, você consegue viver em comunidade, ou seja, é o alto e baixo ali, mas você dá conta daquilo com normalidade. Isso é saúde mental, isso é bem-estar. Aí você sobe para um segundo nível da pirâmide, aonde você começa a ter o sofrimento emocional, o sofrimento mental, que é aquela questão ali que você não está bem e todos os dias você se depara com situações que vão te levar a um sofrimento, né? Então você se sente irritado, você não tem mais vontade de fazer as coisas, você tem choro muito constante, você se sente depressivo, você se sente ansioso, mas ainda nesse nível a gente não tem um diagnóstico, a gente não tem um CID, as pessoas têm um sentimento, uma sensação. E na ponta da pirâmide, a gente já tem as doenças mentais, então já temos a depressão, ansiedade, burnout diagnosticados. No Brasil, em 2024, na ponta dessa pirâmide, nós tivemos 470 mil casos diagnosticados. Imagina, então, quantas pessoas nós temos nessa faixa do meio aqui que estão em sofrimento, mas que ainda não estão diagnosticadas. É mais que o dobro. Sim. É quase o triplo. E aí lembra que eu falei para você do ambiente? Né? Então, chegou o momento das empresas olharem para isso e criar um ambiente saudável para as pessoas, né? Um ambiente que vai ajudar essa pessoa e não piorar o que ela já sente. Então, por isso que se os nossos líderes eles não estão bem, a gente precisa primeiro cuidar deles, para daí a gente começar a criar um ambiente mais saudável, eu diria. E tem outra questão que eu acho incrível, e por isso que eu trago sempre a ciência junto, dando todo o embasamento. A gente tem o conceito da epigenética. Não sei se você já ouviu falar Não, sobre termo isso. novo para mim. A epigenética é um estudo aonde ela mostra, através de dados científicos, que o ambiente tem um poder maior do que qualquer coisa de alterar o nosso DNA, que é genético, né? Então, Olha, perceba, que a gente vem incrível. com uma carga genética que não se altera, o nosso DNA não se altera, mas através da epigenética do ambiente, algumas substâncias, como se elas grudassem em volta do nosso DNA e fizessem pequenas alterações nesse DNA. Então, quer dizer que o ambiente tem mais influência do que a minha própria genética. Olha só. Então, se eu faço mudanças positivas no meu ambiente, eu estou afetando positivamente a vida das pessoas. Então, por isso que é tão importante as empresas usarem a NR1 como uma estratégia e não só como, mais uma norma a cumprir, mais algo para fazer. E aí, assim, né, eu vejo muitas empresas pensando já assim, então eu vou ter que ter um psicólogo, eu vou ter meditação, respiração, yoga, uma série de benefícios que são importantes, mas que não são o principal. Porque de nada adianta o teu colaborador ir para uma consulta psicológica, ir para uma terapia de yoga, uma terapia de respiração, e quando ele volta, esse ambiente continua tóxico. Sem dúvida nenhuma. E até me fez lembrar, mas faz um tempo já, é uma grande empresa aqui da região. Não vou citar o nome agora para não comprometer as demais e nem pensarem que estou fazendo propaganda para eles, mas eu lembro que eu fui acompanhar uma perícia mas veja, eu fui para Curitiba em 2011, então ele deveria ser por 2008, 2009. O ambiente que foi criado para a alimentação e o bem-estar dos colaboradores era impressionante. Eu, assim, custei para acreditar que eu estava no ambiente onde o chão de fábrica vem, cada um dentro da sua parte, usufrui de tudo aquilo e eles conseguiam conectar. Hoje, o que eu vejo dessa empresa, ela deu um upgrade muito forte aí no mercado internacional, digo inclusive, e a gente vê essa modificação de mentalidade acontecendo, porque por mais
que o empresário queira saber de números, se eu tenho um índice muito alto de colaboradores doentes, a minha lucratividade vai diminuir. Sim. Porque, e a questão da liderança, que a Juliana estava falando ali, ela transborda nas outras pessoas. É isso. Inclusive ontem, eu estive era um ambiente público, na realidade, fui lá participar de uma reunião, e a pessoa que era responsável era o líder. Eu não sei o que aconteceu, se teve algum problema em casa ou não, foi logo depois do almoço, mas a pessoa entrou, não cumprimentou ninguém, já chegou, nos apresentamos e tudo estava errado, estava tudo... E não estava errado, era a forma como ela estava enxergando. Chegou um momento que eu me silenciei, porque não adiantava mais argumentar nada, porque estava tudo errado, estava tudo dando errado. Tanto que no final a pessoa percebeu o que fez, pediu desculpas, pediu o contato para depois, e tudo bem. Só que já transformou aquele momento que era para ter sido tão proveitoso em algo assim, realmente assim, devastador, improdutivo. Me senti perdendo tempo ali, porque para quê, né? Agora eu fiquei imaginando os liderados dessa pessoa. Quando a pessoa chega daquela forma, qual é a motivação que tem? Exatamente. Como que chega em casa? Como que você quer manter aquele equilíbrio? Porque hoje eu converso muito com meus pequenos, inclusive, sobre equilíbrio. Você acorda de manhã e você tem duas opções, ou você vai ser feliz ou vai ser triste. Não é sempre que você está feliz, ok? Mas você pode modificar, pode colocar para fora aquilo e tentar, né, fazer um diferenciado ali durante o dia. Agora, se você acordar irritado, mal-humorado, você vai colocar para todos. Mas o líder, ele é a peça fundamental. Exatamente. Um líder que não tem inteligência emocional é uma liderança que não vai se sustentar. Só que ele só vai conseguir desenvolver essa habilidade quando primeiro ele desenvolver nele. Sim. Porque eu só consigo identificar, por exemplo, que uma pessoa está triste, está com raiva, não está bem, quando eu já vivenciei aquilo em mim. E aí, por ressonância, eu percebo que isso está acontecendo com você e eu abro espaço para você trazer, né? Acontece que a gente vive hoje, na grande parte das empresas, ambientes onde as pessoas não se sentem seguras para expor o que elas estão sentindo, né? Então se calam. Então o que a gente precisa é criar esses ambientes psicologicamente seguros para que as pessoas cheguem e falem, principalmente, olha, eu estou com um problema, eu não estou me sentindo bem, porque isso vai afetar a entrega dela, né? Sem dúvida vai afetar. E aí, o papel do líder não é ser o terapeuta, ser o psicólogo, mas escutar essa pessoa, porque às vezes só o fato dessa pessoa falar, ela já tira um fardo e ela volta para a mesa dela e às vezes é muito mais produtiva, né? E aí sim, você ser esse gestor com esse olhar mais emocional e aí entender, esse colaborador precisa de uma ajuda terapêutica. E aí você vai direcionar, porque não é sua responsabilidade. Sim, claro. Isso, né? É habilidade técnica, normalmente. Exatamente. Então, assim, se o líder não está bem, se o líder não consegue lidar com essas habilidades, o time está fadado ao fracasso, com certeza, né? Porque aí as pessoas se calam, aí as pessoas começam a ficar menos produtivas, aí não falando sobre isso, porque às vezes nem em casa tem esse apoio, ela vai começar a adoecer, e aí é atestado, aí começa uma outra história, né? Então, estamos nesse momento, sim, aonde as empresas precisam ter isso como uma estratégia até de retenção das suas equipes, né? Porque, assim, não é que a empresa está criando aquilo, muitas vezes ela cria, né? Mas às vezes essa pessoa já vem com uma carga, com traumas, com problemas, que é da responsabilidade dela, sim, resolver, mas agora a empresa pode também ajudar através desses ambientes mais saudáveis, né? E aí entendendo assim que tudo que a gente faz na vida leva um pouco desse nosso estado interno. Então esse líder que você trouxe o exemplo, com certeza ele não está bem, Sim. Ele não tem inteligência emocional o suficiente para poderia
Olha só o exemplo, poderia ter chegado nessa reunião e dizer assim, pessoal, é o seguinte, eu não estou bem, eu estou passando por uma questão, então assim, me desculpe se eu me alterar ou coisa assim, é porque minha cabeça está em outro lugar. Ou melhor, a gente pode remarcar essa reunião, porque eu não Exatamente. estou bem. Porque do mesmo jeito ele perdeu uma hora, Aham. gerou um monte de problema, uma Sim. improdutividade. Só que aí chega uma coisa assim, né? E assumir que você não tá bem, Ah, nesse caso não sou. né? Não, A no posicionamento maioria dessa das pessoa não pessoas sou. mantém esse posicionamento Uhum, de que não pode ser vulnerável, porque a partir do momento que você traz as suas emoções, você é um fraco. uhum. E aí as pessoas estão redondamente enganadas, porque é nesse momento que a gente cria conexão. Com certeza, com Nesse certeza. momento da vulnerabilidade que o ser humano cria conexões reais, né? E a partir do momento que a pessoa se abre e fala, na próxima reunião você volta muito mais motivada, porque você sabe que o cara estava com problema e você quer ajudar, Sim, né? A exatamente. não ser mais um problema. Então, é essa chave que as pessoas precisam virar. E aí, Ju, a gente já vai para a última parte, infelizmente, mas vocês viram, esse episódio foi recheado realmente de muita informação, como de costume aqui na Inloco, mas no autoconhecimento com a Juliana. Autocura, Ju. Como, onde, quando? Eu sinto que é muito sobre a autorregulação, sobre a autoobservação que a gente falou no nosso primeiro episódio, sobre o autoconhecimento. E aí você vai perceber quais são as situações que você consegue resolver sozinho e quais são as situações que você precisa de ajuda, né? Porque Sim. tem situações que você consegue sim ressignificar, você consegue através da nossa história, né? Isso tem uma mentora que me falou um dia, né, a Dani, isso está gravado no meu coração. A nossa história é a nossa maior medicina, ou seja, na Olha que nossa legal. história estão as nossas respostas, as nossas possibilidades de cura. Então a gente precisa voltar, revisitar a nossa infância, a nossa adolescência, os nossos traumas, de onde veio, né? Só que para isso a gente precisa pausar, a Sim, gente precisa silenciar, a gente precisa desacelerar para ouvir o nosso coração. No barulho mental que a gente vive, na correria que a gente vive, não vai ser possível, né? Então, quem topa o silenciar, o olhar para dentro, a autoobservação, consegue trabalhar a questão da autocura. Mas assim, é um processo individual que pode ser vivido de forma coletiva, porque é muito mais legal quando você tem pessoas que pegam na tua mão, porque no fundo, a gente é tudo igual. exatamente. Você tem problemas que eu também tenho. Eu passei por problemas que talvez você já passou por coisas que eu ainda vou passar, e a gente troca, e a gente se ajuda, e é nessa troca que a gente cresce. Então eu acredito muito sim no processo individual, mas que pode ser vivido de forma coletiva. E é muito legal porque é o desacelerar para dentro de mim, Isso aí. enxergar a minha essência, e aí sim, depois que eu dei aquela pausa, eu costumo fazer aquelas divisões assim em momentos. Se eu estou aqui agora, nesse momento, gravando com a Ju, eu estou aqui e é o meu momento com ela. Quando eu estou com meus filhos, é com meus filhos. Quando eu estou mergulhado lá no trabalho. Eu me desconecto de outras coisas Isso para aí. mergulhar naquele instante. Que é o estado de presença. Exatamente, exatamente. Porque não adianta, você percebe, né? A pessoa tá aqui com você, mas você percebe que ela Aham. tá a mil. Então não consegue desenvolver com plenitude cada momento de sua vida. E a gente tem o podcast ali com o Rony Tchek, que ele fala exatamente isso. A gente precisa desacelerar para que o meu ritmo de vida ele engrene efetivamente. Aí eu consigo alcançar outros objetivos. Ju, mas eu quero te agradecer imensamente. Primeiro por ter aceito esse desafio de estar aqui conosco. É uma personalidade em loco agora, efetivamente, por ter assim, né, compartilhado conosco tantas informações relevantes. E saiba que a Inloco está sempre de portas abertas, pode retornar e trazer tantas outras questões para nós. Muito bom. Para mim foi um prazer estar aqui.
é o que eu acredito, é o que eu amo falar. Eu sinto assim que hoje esse é o meu propósito, Sim. né? Amanhã pode ser que seja outro, mas quando eu sinto assim que a gente alinha corpo, mente e alma, é ali, é nesse lugar, né? Então foi uma delícia passar Muito esse bom. tempinho aqui, te reencontrar Aham. e trazer assim um pouco daquilo que eu acredito, como falei, daquilo que tem transformado a minha vida, a vida da minha família, o meu relacionamento, a minha carreira e intencionando, né, que as pessoas tenham essa consciência assim de olhar para dentro, de se conhecer, sabendo que esse é o caminho também para você ser mais saudável. Sem dúvida. E grata em loco também pelo convite. E é isso, até a próxima então. Que legal, Gil. Muito obrigada mais uma vez. Não deixe de acompanhar parte 1, 2 e 3 do episódio número 24 e tantos outros que ainda estão por vir aqui na Inloco.